amazing stories. Olá, Lino, estás sobreacelerado. Essa garrafa hoje vem tóxica. As pessoas não sabem, nós estamos a gravar depois do Sporting ter não ganho ao Benfica no Estádio da Luz. Eu ainda estou em feito de choque. Estou ainda na eu vim solidário contigo. Está bem? É um gesto de boa-aventurança e de paz. E eu acredito, do coração. Ainda bem. Olha, eu só queria começar queria começar por um pequeno detalhe, porque me esqueci da última vez que nós nos encontramos, de falar sobre este objeto que é um objeto muito curioso, insuspeito até alguns anos atrás. Mas quero falar deste objeto por uma razão muito simples. Eu sou passageiro de expresso e, apesar da portabilidade e da facilidade de ter filmes aqui, eu não consigo ver filmes aqui. Não consigo. Acho que é inacreditável. Mesmo imagens que são mais triviais do que requerem menos esforço visual, tenho muita dificuldade em olhar para isto. Mesmo no expresso, que tem alguma tranquilidade de suspensão. Porque isto é muito interessante. Depois, talvez, mais adiante, nos dê motivos para outras questões. Que é o facto de... A grande diferença entre o filme e o cinema, que é uma diferença que muita gente, se calhar, não tem noção. A invenção do filme é anterior aos Irmãos Lumière. O cinema é verdadeiramente Irmãos Lumière. O cinema tem duas componentes muito simples, que é uma imagem ampliada e o acontecimento social. Estão outras pessoas na sala para fazer a mesma experiência, quase sempre narrativa. E eu já te vou ajudar depois a abrir as hostilidades, porque eu hoje temo que nesta sessão não vou estar aqui muito bem, quer dizer, vou ficar politicamente, na nossa política científica, politicamente fragilizado. Mas já lá vamos. Bastava dizer que, de facto, esta experiência social está a desaparecer, porque cada vez menos o cinema está a perder gente. Mas a imagem aumentada permanece, e isso é muito importante, mas a questão mais curiosa é o facto de haver uma lógica muito simples na utilização do telemóvel, que é o facto de termos na mão não deixa a rigidez necessária da ligação a um espaço que nos dá a liberdade para experimentar. E mesmo que eu tenha um telemóvel no apoio, eu já consigo começar por ter essa experiência. E essa experiência é muito importante e a grande diferença está exatamente nessa relação com o espaço onde a imagem está. Não o tamanho propriamente dito, embora, obviamente, que o tamanho seja muito limitado. E em relação a ler? Tu consegues ler no telefone ou no tablet? Também não. Tablet sim. Mas ver filmes, banalidades de vídeo, desde que não consumo muito tempo contínuo, e que não me perturbam grande parte do esforço de atenção, não tem grande problema. Mas normalmente não é uma boa máquina para imagens, por estranho que pareça, por causa dessa relação. E era por isso que eu queria falar sobre isso, porque acho que essa experiência da relação com a imagem estacionada no espaço é muito importante. Até porque há depois uma outra questão que se prende agora, aí sim, com esta puxada que eu te fiz para o Twilight Zone, que é talvez aquilo que não estava à espera que eu venha dizer. E que eu vou abrir por aí para depois tu poderes dar a tua reação. Eu não sou grande fã da série, mas adorei ter visto a série. Okay. E não sou grande fã da série por uma razão trivialíssima. Há outra. Mas a relação trivial que foi desde muito novo, quando eu a vi, que me deixou muito incomodado. É porque o Rod Serling, e essa é que é para mim é a razão fundamental da série ser curiosa, não devia aparecer nem antes nem depois. Por dar-lhe uma carga de moralidade e de insinuação de metáfora narrativa que eu nunca gostei. Aliás, o Hitchcock apresenta, que aparece justamente depois, e o modelo é exatamente o mesmo da atual edição, só que aplicado ao universo do crime e do mistério. Tinha a vantagem de ser irónico, coisa que o Rod Serling nunca conseguiu ser. Mas tinha outra vez o mesmo peso, e portanto isso parece que vai empacotar as histórias, e sempre foi uma coisa que, como já disse aqui várias vezes, a ideia de que há uma moral nas histórias é uma coisa que me incomoda profundamente. Pronto, era por isto que eu queria começar por trazer esta posição. Se bem que o importante foi a pergunta que eu te deixei,
É uma pergunta de provocação se é ou não é ficção científica, porque essa é a questão que também nos pode ajudar depois a posicionar melhor a definição desta série. Mas diz-me. O que é interessante, primeiro, o que está interessante neste podcast é também isto, eu estou pelo menos nesta aprendizagem permanente, e quando tu propuseste o tema, na minha cabeça, de facto, eu tinha a memória, não é, de ter visto o Twilight Zone, lembrava-me, não sabia como tu se tinha gostado ou não, mas lembrava-me disso. E tu fizeste aquilo que fazes sempre comigo, és uma pessoa muito amável e deste-me um conjunto grande, partilhaste um conjunto grande de episódios para eu ver. E tive um fim de semana a ver a Twilight Zone, e a boa notícia é que o meu casamento aguentou isso. Pronto. Se aguentou isso... o casamento de 30 anos que aguenta... estás pronto para mais uns Twilight meses. Zone durante um fim de semana. Estás mais pronto. Eu estou a ser irónico porque, na verdade... Imagina. Na verdade, eu fiquei com essa curiosidade quando tu fez a proposta, porque tu tinhas dito, acho que no segundo episódio, que não se importavas muito com a ideia de haver aquelas histórias que tinham uma moral. E de facto, daquilo que eu vi algum conjunto de grandes episódios, há sempre aquela moral. Né? Fica no dúvida porque é que o Carlos Costa, na verdade, propôs uma proposta narrativa que vai contra aquilo que ele próprio fez, a questão da moralidade. E tem a ver contigo, ou seja, faz todo o sentido. Ou seja, não tem a ver só com aquilo que nós gostamos, mas tem a ver com aquilo que são, no fundo, formas diferentes de encararmos. Os episódios que eu vi bastante, e tem alguma coisa sobre isso. Para ser honesto, não redescobri um fascínio, como ver o espaço. Em 1999, quando eu revejo com a minha filha, volto a lembrar-me quando eu tinha aquela idade. Sim, é outro mundo. Não me aconteceu isto. Não sei também se eu vejo ali muita ficção científica. Eu vejo um conjunto de histórias de não ficção que têm sempre uma moral. Eu vou dizer uma coisa um bocadinho horrorosa. É quase que uma coisa... Aquilo é pós-guerra, e o nosso último episódio foi sobre isso. Naquele ambiente do pós-guerra, há ali uma coisa muito pós-modernista, muito focada nos comportamentos, como é que nós devemos agir, como é que nós devemos interagir, que desumaniza muito a própria proposta narrativa. Eu não vejo ali ficção, eu vejo, vou dizer uma coisa, agora vais ser bastante duro comigo, eu vejo um bocadinho uma coisa que é muito interessante, não vejo ficção científica, tal como nós temos aqui falado, mas vejo folclore americano. E nesse sentido é muito, muito interessante. Muito interessante. Sim. Mas deixa-me só dar aqui uma definição, porque são muitos episódios e é provável que tenhas a carta fatal da pergunta de qual é o episódio que tu preferes. Eu tenho uma resposta para isso, e que é muito simples, mas o que se passa naquele universo, e isso é que é fascinante, é que aquilo que lá está dentro não é ficção científica. Às vezes se aproxima-se, mas não é. Aquilo é uma falha da realidade. Não é um sistema em que a realidade está com uma condicionante alterada. Eu explico que isto pode parecer muito complicado, mas não é muito simples. Há uma dimensão quase paranormal nas narrativas que permite a entrada de uma insuspeita, inimaginável componente que transforma a narrativa totalmente. E isso sim é muito interessante. Aliás, foi inovador na altura. Foi muito importante porque sem o Twilight Zone nós não teríamos o Lost, que eu acho que é uma série que começa por ser brilhante e depois é um disparate pegado. E é um tema que um dia destes vamos termos a oportunidade de puxar para aqui, porque se cola com algumas coisas que vêm dos Fecheiros Secretos, que vêm com uma série muito curiosa também chamada Fringe, que são universos que estão mais ou menos dentro daquilo que é o plano da ficção científica, mas que tentam manter alguma estrutura que vem dessa dimensão quase paranormal que o Twilight Zone tem. Carlos, eu mais chega, e é um desafio também um bocadinho à tua questão. Estamos nós de acordo que se calhar não é ficção científica, então o que é que pode ser? Acima de tudo... Porque há lá boas ideias. Eu sei, é verdade. E esta era a segunda questão que eu há pouco tinha referido, que é muito importante. Para mim, é a mais valiosa de todas. É que há uma dimensão na narrativa mecânica que é muito interessante. Aliás, os famosos plot twists ficaram conhecidos justamente por causa dessa série. Exatamente. Portanto, aquela trucidela inesperada na narrativa é muito interessante porque cria uma alegria no entendimento da narrativa muito interessante para percebermos as coisas de uma outra perspectiva, mas tem uma fatalidade tremenda, que é a fatalidade que o Shyamalan tem. É que as personagens são muito fraquinhas. E eu
Então, acho que pode ser mais, não ser ficção científica, serem, vou dizer um termo se calhar um bocadinho exagerado, ser ideias de ficção e não ficção científica. Nesse sentido é que nós conseguimos ali ver algumas boas propostas que depois não resultam narrativamente, não é? Por vezes a tal dimensão paranormal vem de razões pseudocientíficas. Portanto, aquela série está num território Twilight, portanto, num território de crepúsculo, em que tanto pode caminhar para o universo da ficção científica, como pode caminhar para o universo do terror, como pode estar dentro de um paranormal, que é uma coisa que é muito curiosa, porque não tem uma definição estável. Se nós um dia falarmos sobre o paranormal, o que é que nós vamos dizer? Porque há uma dimensão hipotética científica por trás. Não sei. O Poltergeist não tem nenhuma dimensão científica por trás. Mas e não é um filme... O que eu vejo, as histórias que são propostas, as ideias, se calhar, há sempre um julgamento moral sobre a condição humana, mas isso não é a intervenção do Rod Serling. Quando ele abre, quando ele fecha, o que ele está, de facto, ali é a forçar um entendimento e a pôr aquilo quase como um padre faz na homilia, que é dar um entendimento sobre a narrativa que foi lida. E essa é a parte que me desagrada, nem por mais porque o Rod Serling não era um personagem simpático, era um tipo agreste, infelizmente era um tipo com muito talento, mas que morreu muito cedo. Ele tinha 50 anos quando morreu. Militar, não era? Militar na frente. Ele esteve nas Filipinas e viu coisas terríveis. Portanto, ele tinha um sentido de peso dos valores éticos muito forte. E isso é que o levou a ser tão determinado. Essa série até nasce por uma coisa muito curiosa. Ele quis libertar-se do peso da censura e da avaliação dos sponsors, dos clientes que pagavam a grande parte da produção de cada um dos episódios. E então conseguiu libertar-se graças a uma série de peripécias que a vida dele trouxe e decidiu apostar num território que fosse fora de qualquer sujeição de críticas sociais, políticas, raciais, o que quer que fosse. Por isso é que ele entrou nesse universo do Twilight Zone. No fundo, o que é que ele faz? Ele entra numa dimensão de alegoria. Como nas parábolas de Jesus Cristo, há uma dimensão sempre lá, não vou dizer que é paranormal, mas uma dimensão extraterrena que intervém, afeta, perturba, seja um milagre, seja uma condição qualquer especial, que altera completamente a natureza da narrativa. Mas há episódios, agora lembrei-me de alguns que eu vi, em que aquilo que ele promete, mesmo eu critico muito isso, há muito ali uma parte artificial que é muito exigente, que obriga a pensar numa perspectiva que na verdade não é nada aquela mensagem, como episódios em que aparecem manequins e cidades fantasmas e pessoas que vão vagueando, cria uma expectativa que depois não cumpre. Mas mesmo as viagens espaciais, que são poucas, mas quando acontecem, nunca acontecem. Ou seja, são pessoas que têm experiências que estão a ter uma viagem a algum sítio, saindo daqui, e na verdade nunca cumpre. Estava a pensar nisso a propósito da tua observação. Mesmo aquilo que ele promete, ele não entrega, não cumpre isso narrativamente, não é? E eu vejo muito isso. Histórias muito biográficas, ou não sei se são autobiográficas, não conheço bem Não. Há sempre um julgamento moral, o certo, o errado, o bom e o mau, não é? Insisto, esse é o problema dele, é que ele era um ótimo engenheiro. Para ti é uma série de autor. Diz? Para ti é uma série de autor, nenhuma dúvida. Mesmo quando ele não escreve o guião... Sim, embora uma boa parte das histórias não fossem dele. Ele é um engenheiro de narrativas. Okay. Ali aparece como uma espécie de oráculo que está a dar um sentido às narrativas, como o Hitchcock o fez, exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Eu sempre fiquei muito incomodado com esta dimensão. Mas não te esqueças de uma coisa, é que o Rod Serling vem da rádio. Sim, sim. E no universo da rádio, a ficção, as narrativas, precisavam ter um enquadramento que ajudasse de alguma maneira... Um cartão explicativo, quase. Exatamente, como nos primeiros filmes, justamente, dos irmãos Lumière, por exemplo, e não só, em que era necessário estar na sala um narrador, para além de música, para ajudar o espectador a ter uma compreensão mais completa, claro que recondicionada, sobre aquilo que estava a experimentar. E, portanto, essa dimensão que é talvez as coisas mais intrigantes que há, que é a dimensão do narrador presente. Repara, nós durante milhares de anos as histórias funcionaram e passaram sempre com narradores. O desaparecimento do narrador é talvez um dos grandes milagres da história da narrativa. E isso, de facto, é muito importante. Claro que ele não desapareceu. Ele transmutou-se. Ele está lá, mas presencialmente, individualmente, desapareceu. Nós estamos a repetir o padrão que eu identifiquei uma vez, que é: tu tens uma grande preocupação excelente com esta questão
da mecânica, da canalização narrativa, que é um termo que eu tive, que é isso que te provoca esse sobressalto, essa crítica, e eu continuo a pensar em termos mais de interpretação daquilo que eu consigo ou não consigo retirar. Sim, sem dúvida. E a propósito do narrador, tu estavas a falar sobre o narrador ausente, o narrador presente, eu estava aqui a pensar, bom, a mim o que me importa é o tipo prometeu-me uma coisa que não cumpre, não é? Ele promete uma visão utópica e eu hoje ir a falar com o Guilherme mais logo sobre utopias, numa aula sobre utopias. Eu espero que algo aconteça, que não seja uma aula utópica ou distópica. Corremos sempre o risco. Exatamente. Da experiência utópica. E aquilo podia ser uma visão utópica do mundo, do futuro, ele não cumpre. E a mim que deixa-me não é desiludido o que eu queria dizer, mas fico a pensar, isto poderia ser tão diferente. Antes dele, muitas pessoas tiveram visões utópicas muito elegantes ou distópicas. Lembrei-me do mestre, do Fritz Lang, não é? Com aquela elegância toda da narrativa, da tecnicidade que ele consegue contar, a própria visão utópica do mundo, baseada naquilo que o mundo real consegue chegar. A minha pergunta para ti é, tantos anos antes, artistas que conseguiram cumprir e entregar visões utópicas do ponto de vista da narrativa, do projeto social, etc., porque é que uma pessoa que nasce no pós-guerra, que devia ter uma visão, até diria, mais otimista, ele é muito negativo, não é? Ela é uma negação daquilo, até da própria... marca até no julgamento. De todos os próprios valores tradicionais norte-americanos. Tu vês isto também? Vejo perfeitamente, até pela linha de experiência violenta que ele teve nas Filipinas, exatamente, quando foi combatente e que viu muita gente a ser vítima em várias circunstâncias e as mais violentas na morte. Isso de facto ajudou a torná-lo mais agressivo na forma como entendiam os valores éticos. Isso por um lado, e por outro lado a questão comercial. Deixa-me só dizer-te uma coisa, que há aqui um peso que é muito importante, e a diferença entre o Murnau e o Twilight Zone é logo evidente por aqui. É que os valores de produção dos episódios do Twilight são muito baixinhos. Os orçamentos eram muito magrinhos. A televisão tinha 15 anos, de facto, mais coisa menos coisa, em expansão na América. Então, desculpa, acho que pode ter a ver com isso? Agora que pensar, pode ter a ver com essa própria dificuldade de trazer da rádio para a televisão uma coisa que é nova, a ficção científica, que é para essa televisão, de certa forma, como o Twilight Zone, não é? Pode ter a ver com essa transposição? Não, sabes, eu acho que ele usou a exploração que a ficção científica já estava a dar para incorporar nesta dimensão paranormal. Então, ele não quer entrar, e não é um autor, não é um homem preocupado com a ficção científica. Ele usa tudo o que pode, todos os recursos, para poder criar um potencial paranormal. Não pode ter a ver com o teu telefone, ou seja, há pouco disseste que uma coisa é o filme, outra coisa é o cinema. Uma coisa não será ficção científica de cinema, outra coisa não serão histórias de ficção de televisão. Sim, ou seja, um mídio, um meio determinar o fracasso ou o sucesso. Achas que pode ter a ver com isto? Afeta seguramente, porque tu repara que os grandes investimentos... Não, diz que se condena. Era mais do que isso, era condenar. Tenho algumas hesitações quanto a isso, porque há casos em que, apesar de não ser o valor de produção e a capacidade de produção, repara que a capacidade de produção que nós temos hoje em dia é relativamente recente. E, portanto, os níveis de produção e o porte, a capacidade de chegar mais longe, de facto, valorizam a experiência narrativa. Isso aí não tenho qualquer dúvida. Mesmo episódio, que é um dos episódios mais conhecidos do Twilight Zone, que eu fiquei, na altura, muito incomodado com esse episódio, que é o episódio do homem que quer ler, tem uns óculos com uma dimensão de dioptrias invulgaríssima, ele tem o desejo imenso de ler e acaba por, no apocalipse, ver-se sozinho no mundo e feliz porque finalmente tem todo o tempo do mundo para poder fazer aquilo que ele quer. E num gesto, quando vai agarrar um livro, os óculos caem e partem-se. E cria esta dimensão, mais uma vez, alegórica, de alguém que está sozinho no mundo e que, na verdade, tendo o tempo todo à sua disposição, acaba por não ter aquilo que os outros podem permitir, que é continuar com essa utilização do tempo. Mas, pronto, enfim, é muito manicaísta a narrativa. Eu acho muito interessante esse aspecto. Mas há pouco voltei outra vez a perder este segundo ponto. E eu vou dizer qual é o segundo ponto. É muito simples. O meu escritor pleno, aquele que é o mais valioso para mim em todas as frentes, chama-se Anton Chekhov. Morreu também muito novo, aos 44 anos. E criou das coisas mais espantosas em termos de canalização narrativa.
E ele disse, entre muitas coisas, que quem escrevia histórias pequenas ficava por vezes com a sensação de que amputava a abertura e o fecho, ou às vezes amputava uma parte do meio e ficava só com uma das componentes daquilo que o Aristóteles designou como o essencial para que a estrutura narrativa funcione, que é o princípio, meio e fim. No entanto, Chekhov conseguiu chegar tão longe, em termos de capacidade de perturbar com a mecânica narrativa, como eu não vi, por exemplo, nos episódios do Twilight Zone. Carlos, eu não percebi então porque é que nós estamos aqui a discutir a Twilight Zone. Porque é uma série que inaugura justamente as múltiplas linhas daquilo que a ficção científica depois se vem a autonomizar. É, de facto, a primeira grande série que abre caminho. Se não houvesse Twilight Zone, dificilmente haveria Star Trek, por exemplo, Caminho das Estrelas, ou mesmo a Guerra das Estrelas. Porque esta lógica de entrar por este mundo e perceber que este mundo é um mundo que tem um território muito rico, hoje em dia é um dos mais utilizados. Mas não é novo, ou seja, eu entendo o que estás a dizer, honestamente, entendo. Mas eu não vejo ali nada de novo, vejo uma coisa até, uma expressão que uso noutro contexto, vejo até um certo pessimismo antropológico, vejo uma tentativa de moralizar os costumes, vejo uma certa rejeição do futurismo, da tecnicidade. Tens toda a razão. Ele usa a ficção... Sim. Sim. Para matar a própria ficção científica. Deixa-me só... Eu trouxe este exemplo mesmo para te provocar. Começar em João é difícil, mas... Não, porque tu querias falar certamente dos salários, não é? Porque eu sei que é um... que vemos já merece. Eu trouxe só isto por um motivo. Porque saiu há pouco tempo, é da saída de emergência. Eu estou a lê-lo. Não estou a reler, estou a lê-lo. E gostei. Falta-me pouco para acabar de ler, portanto eu espero acabar de ler ainda hoje, porque a proposta narrativa, e estava a ler este livro e estava a pensar porque é que nós estamos de facto a falar sobre a Twilight Zone. Eu acho que tem a ver com isto, são mecanismos diferentes de contar as histórias, ou seja, este livro só funciona porque é um livro e a Twilight Zone só não funciona porque é na televisão, se calhar, porque aquele mecanismo narrativo não funciona. Não vejo ali nada que... Não vejo, estou a mentir, vejo algumas coisas, não é? Mas há ali uma outra coisa que eu consigo perceber onde é que ele quer chegar em termos de ficção científica, mas vejo uma rejeição plena daquilo que é o futuro. Mas eu acho que ele nem percebe o que é ficção científica. Desculpa, isto demorou, o foguetão a aterrar, ou a lunar, demora 15 páginas. 15 páginas para eles conseguirem chegar a... Sim, mas provavelmente porque há outra razão para demorar 15 tem a ver com o suporte narrativo, se calhar, porque o livro é o livro, evidentemente. Estou a desviar-te, peço desculpa. Não está nada de modo nenhum. Deixa-me só voltar a insistir nestas duas questões. Porque eu puxei a questão do Twilight Zone por uma razão que já percebeste que é, para mim, é o princípio, é a premonição de que o mundo narrativo se altera de facto, e sobretudo por via da televisão. Não te esqueças que essa lógica da ficção científica e a televisão são duas ligações muito poderosas. A ficção científica tem poder no cinema muito mais tarde do que o poder que ganha com a televisão. No mainstream, sim. Não é? Ou seja, e mesmo fora do mainstream. Vai chegar ao Hollywood. Tá, eu concordo, desculpa interromper, eu concordo contigo que as grandes estrelas do Hollywood vão chegar no pós-guerra aos grandes estúdios. Mas se nós olharmos para aquilo que tu gostas muito, para as propostas narrativas, nós temos coisas moderníssimas a 20, 30 anos antes. Nem sequer eu falo sobre o Fritz Lang. Falo sobre o Hotel Elétrico. O filme é um filme muito pequeno, em que a característica é tudo ali se mexe sozinho. Porque é a nova energia do futuro, que é o eletromagnetismo. E as pessoas são penteadas sem que apareça a ninguém, porque é a escova que funciona assim. O pequeno almoço é servido por uma maquinaria. Ou seja, os autores dos anos 20, dos anos 30, têm uma promessa de futuro, uma visão utópica do futuro, não é? E esta gente, e este homem, 30 anos depois, não tem essa visão utópica. É isso que me deixa um bocadinho... Mas tem uma outra visão, que é uma visão mais prosaica, mais próxima da vida normal. E deixa-me dizer-te que, não te esqueças que o futurismo, essas questões são muito importantes, mas não vamos agora, não vou agora puxá-las, porque de facto o Metrópolis merece também uma conversa única, porque aquilo é um caso muito curioso, porque é que surge. Mas pronto, nós iremos eventualmente a essa etapa. Deixa-me só voltar outra vez a chamar o valor da abertura que se faz através do Twilight Zone. Eu continuo a acreditar que foi muito importante esta facilidade de aproximar-se deste crepúsculo
em que as narrativas deixam de ficar tão cerradas num universo mais mundano e, portanto, começam a admitir outras dimensões, neste caso, eu volto a chamar-lhe metaforicamente paranormal, onde também entra a ficção científica, mas que serve para nós percebermos que sem este puxar a fronteira, provavelmente teria sido muito difícil para chegar àquilo que nós hoje em dia temos, que é, pode existir uma riqueza. Se nós formos analisar o número de produções, sobretudo grandes produções, em termos de género, a ficção científica está a ganhar um valor e uma espessura, uma dimensão absolutamente impensável. Porque, se calhar agora, na tua leitura antropológica das imagens mais fortes e sociais e históricas, se calhar deve haver uma razão forte para isso. Não imagino. Mas é uma questão muito intrigante. Todavia, em termos factuais, nós hoje em dia temos esse alinhamento grosso e pesado da indústria narrativa a apostar muito neste género. Mas na altura não. E aparece por via da televisão. Isto tem muitos impactos. Tem um impacto da mas as histórias narrativa. Estão lá, Carlos. Mas a minha questão é nós conseguimos... as histórias estão na literatura, estão nos primeiros filmes, as histórias estão lá. E aqui há uma negação que me parece... Porque volto a dizer a mesma coisa. O narrador... Então deixa-me falar sobre o episódio, que foi o episódio que, por acaso, eu tinha uma memória sobre ele e estive a revê-lo e que agora acho que faz-me até interpretar neste sentido. Tu falas várias horas sobre a Twilight Zone, as pessoas não sabem, mas aquela luz várias vezes já deu sinal de que sabe que o paranormal também está presente aqui. Esta promessa de que ele nos leva para outra dimensão e depois a narrativa que não funciona. Há um episódio, que há pouco estávamos a falar sobre ele, que é o To Serve a Man, que é o típico episódio, que seria o típico episódio de ficção científica, em que vêm uns alienígenas, não é? Com os habituais estereótipos, em que eles são muito altos e têm um crânio muito grande, ou seja, um crânio muito grande significa que são mais inteligentes do que nós. Ele exprime-se até, não verbaliza as palavras, é uma raça muito mais inteligente. Ele vai à ONU, às Nações Unidas, curiosamente, e ele é interpelado, não é, pelo próprio secretário-geral da ONU, e pergunta-lhe o que é que ele veio cá fazer. Ele, tal como Star Trek, e se calhar vamos acabar por aqui um bocadinho, ele diz que vem pelo bem também, que eles são uma civilização de facto muito inteligente, muito avançada, e que vai trazer uma tecnologia que vai superar aquilo que são as dificuldades do ser humano, que é a fome e a guerra. E, portanto, ele traz um segredo e traz um livro com ele. Eu estou a rir porque conheço muito bem e entrega o livro à humanidade e há uma pessoa que resolve o enigma, não é? Aquele enigma. E pensei pelo título, não é? E o título é To Serve a Man. Portanto, e o To Serve a Man significa, de facto, que eles vêm cá para nos ajudar a nossa própria salvação. E salvam-nos. Ou seja, a humanidade, de facto, consegue, com aquele novo conhecimento, acabar com a fome, com a guerra, não é? Aliás, que é a célebre trilogia da Idade Média, não é? Da Ladinho, não é? Senhor, livrar-nos da fome, da guerra e da peste, não é? Hoje ninguém tem medo da fome, da guerra e da peste, temos medo da obesidade, do McDonald's e da Coca-Cola. Mas naquela... é um bocadinho isto, não é? Já ninguém morre da fome, da peste, e agora morremos da obesidade e das doenças, enfim. E ele, toda a narrativa é esta, de ficção científica, uma nova tecnologia que nós vamos salvar, e depois quando eles acabam por descodificar o resto do livro, é um livro de culinária. E eles estão a embarcar a nave para ir visitar o planeta, não é, amigo, e eles descobrem que os tipos são canibais. Portanto, o livro que é To Serve a Man, que é o livro que veio salvar a humanidade, isto é uma proposta utópica ou distópica que eu facilmente de coração alinharia, e acaba tudo com uma coisa um bocadinho ridícula, que é, pá, os gajos são uns canibais e agora vamos ser comidos. Sim, estão a transportar gado, literalmente. E o filme acaba com ele dizer isso. E aí sim tens razão na parte narrativa que ele diz. Não sei se vocês estão... Eu estou numa nave. Não sei se vocês estão em casa, mas todos vamos estar num menu muito em breve. E eu gostei que ele... Sim, achei que tem piada, mas é uma piada. Mas a ficção científica mas é uma piada. Mas mais uma vez, a ficção científica está aí como é uma oportunidade para dar essa dimensão de paranormal, porque é que verdadeiramente não é ficção científica, mas abriu essas portas. Okay. A possibilidade não só de percebermos e de se perceber na altura, e voltei a insistir, não te esqueças que a televisão americana esteve durante a Segunda Guerra Mundial paralisada. Sim. Portanto, só começa, de facto, em termos comerciais e industriais e em larga escala, depois de 1945, 47, é que começa a espalhar-se novamente. Portanto, isto é de 59, portanto, tem 15 anos. Aqui em 15 anos, muito do que se fez, como nós vimos até nas nossas primeiras emissões de televisão, eram soluções narrativas que era rádio no seu... Era uma mistura de rádio e teatro, uma coisa perfeitamente medíocre.
e que a intervenção de alguém ajudava a dar coerência. É talvez uma dimensão mais primitiva de entendimento da narrativa. Mas há uma outra coisa que, e isso sim, acho que é muito importante, que é a manipulação narrativa para criar este inesperado, este plot twist. Adelino, estamos, enfim, tipo o Guilherme é o homem do leme. Está na Twilight Zone. Exatamente, está na dimensão Twilight sempre. Obrigado, Guilherme. Eu não tinha pensado neste desafio, mas o Carlos Costa falou já várias vezes sobre o Star Trek e sobre a paixão que ele tem pelo Star Trek. Nós temos feito aqui uma maldade mútua, temos escolhido os temas provocadores para o outro. Para que o outro possa andar literalmente a navegar na maionese durante uma semana inteira, não é? Eu, pelo menos, mas isto a mim sucede-me com um imenso gosto. E quem nos conhece não seria por outra razão, sabe que é verdade. E a minha proposta seria essa: irmos ao encontro do Star Trek, mas por um motivo que é um pouco pessoal. Diz-me. Eu queria falar de um episódio em concreto que tem a ver com o Data, não é? Em que se coloca aquilo que eu gosto da ficção científica. O dilema que se coloca é sobre se ele é um homem, se ele é uma máquina ou não é uma máquina, se tem o livre-arbítrio, voltamos ao Prometheus, ou se não tem o livre-arbítrio, e se ele é uma propriedade ou não é. E é um episódio inteiro em que trata só sobre este dilema. Ele é um androide, é um humanoide que vai ter que ser desmontado para ser estudado, e depois ele insurge-se contra esse facto, porque representa a morte dele, e depois discute-se se ele é uma máquina ou se é uma máquina, não é? E o que é que define, e este ponto depois que eu queria bater muito contigo, o que é que define o homem, ou o que é que separa o homem da máquina, não é? O que é que eu, o Guilherme e tu somos diferentes, no fundo, da torradeira lá de casa? Pois, é muito interessante essa questão. Mas esse episódio é já das novas temporadas, não é? Da clássica. Da pós-clássica. Sim. Não, isso é interessante porque na original não existia. Não há nada que se equipara a um Data, a um robô, a um Android. Isso é bem interessante. E isso é que é interessante também. Muito bem. Está aberto. Está aberto o episódio. Então, muito obrigado e até breve. Obrigado. Gosto que alegria sempre. Obrigado, Guilherme. Fica bem. Amazing stories.